Uma alma saudável mora dentro de uma mente saudável e de um corpo saudável. Imagina viver em um mundo onde todo dia é Halloween e pessoas estão perdendo suas almas o tempo todo ou simplesmente sincronizando elas. Isso, meus amigos, é Soul Eater. Olha só, olha lá, só olha o ponto C, olha só. Bem, eu esperei o dia perfeito para fazer esse vídeo. E que dia melhor para falar de Soul Eater do que no Halloween? Halloween, como eu já falei aqui no canal várias vezes, é uma das minhas épocas favoritas do ano. Mesmo não sendo feriado que a gente comemore muito aqui no Brasil, eu gosto. E não por puxar de saco de americano, é porque eu simplesmente gosto de qualquer feriado que tenha a ver com terror ou espiritismo como um todo. E Halloween é perfeito nesse sentido. E eu amo pegar um mangá que tem isso de tema, então eu achei perfeito para a temática desse vídeo falar de uma das obras que tranquilamente foi uma das melhores obras que eu li nesse ano de 2024 e tranquilamente um dos melhores shounen que eu já li na minha vida, sem exagero nenhum. E sim, é Soul Eater, e sim, especificamente o mangá, e não o anime, mas já já a gente fala disso. Vamos começar com o primeiro tópico. Soul Eater é um mundo de loucura praticamente, é um mundo que o medo sobre a morte acabou indo embora. E ao mesmo tempo existe uma outra força correspondente a isso, chamada insanidade. Um poder absurdo que está trancafiado há muito tempo. Não vou falar muito sobre a insanidade agora, mas tem a ver com Kishin, que é um personagem que você já deve ter visto em algum lugar, porque ele é bem icônico. Mesmo sendo um vilão que apareça relativamente pouco na obra, mesmo mantendo presença por ela inteira. E para lidar também com pessoas que acabam roubando almas de outras, no caso pessoas ruins que devoram almas de pessoas boas, e também de bruxas que seriam uma ameaça para esse mundo, a gente tem os artesãos e as armas. Artesãos são pessoas que conseguem manipular sua própria alma de formas específicas e assim conseguindo usar armas, que são pessoas que viram armas, já tá no nome. Sim, são literais pessoas que viram armas. E olha só pra você ter ideia, um artesão não precisa ser humano, tá? Tem um macaco. Tem um macaco que é um artesão e a arma é um ser humano. Não tô zoando. Macaco. Quando elas sintonizam a sua alma, elas podem fazer uma ressonância de alma, se tornando mais poderosas. E elas geralmente são treinadas na escola de Shibuzen para enfrentar essas ameaças, como bruxas e eu falei, criminosos como um todo que estão tentando roubar a alma de outras pessoas. A alma no universo Soul Eater, ela é mais maleável do que considerável em outras obras e também no nosso mundo. É uma coisa que vai da sua crença para crença, mas é uma coisa que a gente não pode tocar, e sim sentir. Em Soul Eater não, dá pra tocar também. E essa escola chamada Shibuzen fica no Death Valley, lá nos Estados Unidos. E faz sentido porque quem manda nessa escola e manda no mundo Soul Eater, o grande deus, é o Shinigami-sama, ou o Senhor Morte mesmo, que o maluco realmente parece puro osso. Você é ridículo! Ele é praticamente o ADM do mundo que vai tentar ajudar a instruir nossos protagonistas pro destino deles. E quais são nossos protagonistas? Temos 3 grupos, tecnicamente, de protagonistas principais. Claro, tem uma protagonista principal no meio de tudo isso, mas tem 3 grupos de personagens principais na obra. A real protagonista é a Maka, tranquilamente uma das melhores personagens femininas de um shounen, que tem um desenvolvimento muito legal, até porque mesmo sendo muito inteligente, ela não tem muita coisa especial. Ela tem uma coisinha lá na obra que mostra que ela tem algo especial, mas nada que torne ela muito absurda, diferente do resto do elenco de Soul Eater, que é especial, tem alguma característica única, coisa que ela não tem, o que faz ela ter um certo complexo de inferioridade, principalmente por causa da relação com o pai dela, que é conturbada, e esse cara não se ajuda muito. Mas o interessante é ver a evolução dela em relação aos outros personagens da obra, mostrando o quão ela é poderosa e o que ela tem de especial no final das contas, a característica única dela. Então até o fato dela não ter as especialidades dos outros torna ela ainda melhor do que ela já é. E o seu parceiro, a sua arma, é o Soul, que é um cara que é todo rebelde, porra louca das ideias, até meio tranquilo em vários momentos, mas que não gosta de conversar muito sobre seu passado, que tem muito relação à família dele ser uma família de músicos, e ele tocava piano. Eu não vou falar muito sobre isso, porque é um ponto muito importante pro personagem, mas saiba que essa questão de música, ressonância de alma e o passado do Soul tá atrelado ao desenvolvimento dele, e esse também é outro personagem muito bravo, que tem um desenvolvimento muito legal com a Maka. Enquanto ela é mais certinha, o Soul é mais despojado, então basicamente eles são opostos que se atraem, que funcionam
Porque mesmo sendo brother de outros personagens, por exemplo, o Soul, muitos não conseguem usar ele como arma. Fica parecendo o Mjolnir do Thor. Não é porque são parecidos que a ressonância em si vai combinar. Caralho. Temos o Black Star e a Tsubaki. O Black Star é um maluco vindo de um clã de assassinos que não liga muito pro seu passado, dizendo que ele vai fazer o seu futuro, se tornando o homem mais forte de todos. E vai por mim, esse cara aqui fica muito forte ao decorrer da obra. Parece que ele começa com um alívio cômico na obra, mas novamente tem um desenvolvimento muito legal. E o que é discutido através dele na obra é o quanto você está disposto a fazer para se tornar mais forte. E o quanto você se perde na insanidade que te torna menos humano quanto mais você se aproxima do divino. E isso é muito bom. O arco do Black Star é além de muito foda, ele é um personagem muito foda como um todo. E a Tsubaki é aquela quietinha que na verdade a gente sabe que é safada por dentro. Eu não vou falar nada, quem viu o arco do 7 Pecados Capital sabe do que eu tô falando. Ela também tem um desenvolvimento muito legal e uma relação interessante na sua história com o seu irmão. Ela é a arma do Black Star e o ponto em si que a obra quer estabelecer é que além dela ter uma grande admiração por ele, ela inicialmente é muito mais forte que ele. Não é o contrário, não é ela que tá tendo que se adaptar ao Black Star, e sim é o Black Star que tem que se adaptar a ela, mesmo que os dois combinem muito. Novamente, personagens opostos, mas que se atraem. Black Star é extremamente hiperativo e maluco das ideias. Tsubaki é mais quietinha e meiga, quando você vai notar. Eu quero muito matar aquele moleque. Eles não têm nenhuma chance. E o último grupinho é o Death the Kid, ou só Kid mesmo, que é um atirador e ele é filho do Shinigami, e o maluco tem uma pira por simetria absurda. Ironicamente, ele não é simétrico, o que faz ele ficar puto das ideias, mas vai por mim. Toda essa questão de simetria pra ele e o que o mangá desenvolve em volta disso é muito foda. Esse personagem ele tem muito mais coisa do que parece. Ele começa meio chatinho, na minha opinião, na obra, mas depois ele só vira um dos personagens mais incríveis dessa bodega. E como parceiras, sim, parceiros, porque nesse caso ele não tem uma arma, e sim duas, porque, né, ele tem que ser simétrico, ele tem duas pistolas, que é a Patty e a Liz, que ele também se irrita porque tecnicamente elas não são simétricas, mas pelo menos quando elas estão transformadas elas ficam de boa, por assim dizer. Que também são outras duas personagens muito interessantes, principalmente a Liz, que ela carrega mais ou menos o desenvolvimento nesse grupo, porque tem toda uma relação de respeito entre essas duas e o Kid, que eu não vou falar exatamente o que é pra não dar spoiler, mas quando você vê o background dos três, você entende mais ou menos de onde vem essa admiração. Que não está em uma escala romântica, tá realmente numa escala de você admirar alguém de verdade, isso é muito foda por sinal. Esses são nossos personagens principais, mas vai por mim, Soul Eater tem muitos outros personagens interessantes. Você vai ter o Sten, a Medusa, o Crona, que eu já vou adiantando. Esta criatura aqui, sem gênero definido, já vou adiantando, é tranquilamente um dos melhores personagens da obra, de verdade. Além de ter um arco extremamente sombrio, ele também debate muitos temas legais. Sobre não se reconhecer como indivíduo, depressão e até mesmo a relação que ele tem com a mãe dele, que eu não vou spoiler quem é, mas vai por mim, a relação é bem conturbada. E também com a sua arma Ragnarok, que novamente é o oposto dele também, só que no final das contas isso acaba trazendo vários problemas pro personagem. Lembra que eu comparei no vídeo do Shigaraki, que parecia que o Correio não sabia o que queria fazer exatamente com o Shigaraki? E aí eu falei, putz, tem o Crona, que é uma versão do Shigaraki muito melhor, que tem uma proposta semelhante a ele, só que muito melhor construída e desenvolvida ao decorrer da cacetada de capítulo que tem Soul Eater. Então, é isso. Eu não vou falar porquê, você vai ter que ler o mangá pra entender, mas é difícil não se simpatizar pelo Crona e ao mesmo tempo é difícil não temer ele, ou ela. Sendo que este personagem participa de uma das cenas mais brutais desse mangá e mais assustadoras e impactantes da obra toda. Agora que eu falei um pouco mais do universo e também falei dos personagens, eu tenho que ir pro tópico pra falar por que eu acho esse mangá tão especial. Atsushi Okubo, o autor também conhecido por Fire Force e alguns outros one-shots, foi o autor de Soul Eater lá nos anos 2000. E você vê claramente a mudança dele e a evolução como autor. No início de Soul Eater tem mais fanservice. Tem outros fanservices ao decorrer da obra, mas fica bem raro. Bem menos que Fire Force se você for comparar, mas fica raro. No início é a parte que você vai mais ter, mas não necessariamente essa é a evolução que eu tô falando. Tô falando mais de arte, quadrinização e como ele escreve a história. Sério, a arte Soul Eater começa assim e termina assim na reta final. Tá um absurdo. Com o tempo, os personagens são tudo pernudo por algum motivo, começam a ficar mais estilizados de uma forma louca, absurda, psicodélica pra caramba. Incrível. É literalmente uma das minhas artes favoritas de um mangá até hoje.
eu gosto quando o mangá brinca muito com o fato dele ser um mangá e começa a simplesmente se distorcer pra caramba e até mesmo distorcer a quadrinização do mangá. Coisa que o autor faz muito bem. E como eu falei, a história também vai evoluindo pra caramba. Soul Eater não é aquele mangá que os arcos são previsíveis. Hoje em dia eu sinto que a gente sente meio que um padrão do shounen. O protagonista vai ser um cara bonzinho, tipo o Itadori e o Deku. Eles vão ter os seus ideais quebrados em alguns momentos, e aí vai ter um desenvolvimento para eles recuperarem os seus ideais de alguma forma. Eu dei o exemplo de Jujutsu Kaisen em Boku no Hero, mas isso vai para um monte de shounen. A gente fica mais ou menos nessa sem protagonista com variedade. Soul Eater apresenta uma porrada de personagem principal. Se fosse para definir uma protagonista, seria a Maka. E mesmo assim, todos eles são muito bem desenvolvidos. Não só isso, dando uma dinâmica totalmente diferente. Eu duvido você procurar outro shounen dos últimos 20 anos pra cá que tenha essa dinâmica com tanto personagem principal de uma vez, de grupinhos, de trindades especificamente, precisam ser desenvolvidas ao final da obra pra gerar um conflito interessante. Até teve outros mangás que tentaram fazer isso, tipo Naruto, que tem seu trio principal, mas vamos ser sinceros que o desenvolvimento deles é meio desigual e até a questão de destaque deles é meio desigual também até o final da obra. Aqui não, todo mundo tem seu espaço e tem toda uma caracterizada única nas suas personalidades e suas excentricidades. Então, no final das contas, Soul Eater não fica parecendo um mangá mais do mesmo de um Battle Shonen. A dinâmica do desenvolvimento dos personagens é muito diferente e toda a dinâmica do avanço do mangá é bem diferente. Vilões que você pensa, é aqui que esse daqui vai ser derrotado. Não, a desgraça não foi derrotado, a All e o Scumbag. Vocês sabem de que eu tô falando. Ao mesmo tempo que muitas pessoas pensam, esse personagem vai ter desfecho tal. Vai lá, o autor quebra totalmente sua expectativa de uma forma inteligente, condizente com o mangá e que acaba realmente te trazendo uma cena que é simplesmente assustadora ou extremamente surpreendente. Ou os dois ao mesmo tempo. Lembra que eu falei mais cedo do Crona, que ele participa de uma das cenas mais grotescas do mangá até então? Eu não vou dar spoiler, já falei. Mas repito, é dessa cena que eu tô falando que muita gente não esperava que um certo vilão já ia de Vasco naquela hora. É tipo Magna versus Dante, você nunca esperaria aquilo ali. E quando aconteceu foi bom pra caramba. Pelo menos você não esperava aquilo naquele momento específico da história. E como falei, os arcos são bem divididos, que sempre acaba recompensando o leitor. Sem falar que eu gosto muito da comédia de Soul Eater. O mangá nunca perde o bom humor e acaba sendo divertido. Tanto que foi desse mangá que veio um dos personagens mais desgraçados feito pelo ser humano moderno, Excalibur. Pela aparência, são artesão, certo? De onde você é? Tira essa bengala pra lá, seu pinguinzinho feio! Estão dispostos a ouvir a minha lenda? Olha essa bengala! Querem ouvir o conto heróico? Tira essa merda da minha cara! De onde vocês vieram? Como falamos, somos da Amaan! Qual o seu número favorito entre 1 e 12? Vai tomar no seu cu! Esse bicho é insuportável, de propósito, ele foi feito pra ser insuportável e por isso que ele é tão maravilhoso. É muito bom ver esse desgraçado aparecendo e irritando pra caramba os personagens do mangá. É bom ver eles coringando, eles coringam junto comigo, o que torna o mangá mais divertido em diversos momentos. Maka, eu trouxe um presente do seu pai, tá? O que pode ser? O que ele tem na cabeça pra mandar uma calcinha sexy pra própria filha? Eu tô te dando esse presentinho e espero que você se divirta bastante com ele. Filho da... Ele tá tentando me transformar numa vadia! Tem muito secundário bom em Soul Eater. Coadjuvantes no geral são muito bons e os antagonistas também. Todos loucos, insanos pra caramba, porque o mangá é muito sobre isso. Loucura, insanidade e ego. Principalmente, né, insanidade e ego. Porque insanidade é literalmente uma força nesse universo, ligada ao Kenshin, que acaba gerando várias discussões dentro da obra. E também tem a questão sobre ego. Porque em uma obra cujo o seu sistema de poder se baseia em ressonância de alma, com personagens diferentes tendo que evoluir juntos para chegar em um novo ponto, eles não podem evoluir desigualmente, senão eles não vão avançar do ponto que eles estão nem de poder e nem como personagem. O ego, a sua personalidade, aquilo que faz você ser você mesmo, é extremamente importante pro avanço da obra. Tem um pouquinho de id no meio, principalmente no arco do Black Star. Pelo menos na teoria psicanalítica, o id é basicamente a sua impulsividade, e isso também é colocado em Soul Eater, principalmente para personagens com relação à sua fé. Aonde você deixa sua fé aí? É ruim ter fé por acaso? Porque a gente tem personagens que acreditam cegamente na sua fé na obra e acabam se perdendo. E outros personagens que justamente por não abdicarem da sua fé,
que acabam se complementando. Acho muito interessante. O mangá tem muita discussão legal. Algumas discussões são legais, mas acabam sendo subdesenvolvidas, que é mais sobre preconceito. Isso tem na obra, principalmente com o arco em relação às bruxas, mas eu acho isso um pouco subdesenvolvido. Mas é legal, eu não vou negar. A finalização disso aqui é bem da hora. Tudo isso faz Soul Eater ser especial, não só mais um shounen, e sim um grande shounen, pelo menos de porradinha pra gente acompanhar. Novamente, personagens muito bons, uma história com um sistema de poder e um mundo como um todo, que não é genérico, não é mais do mesmo, não é mais um mundo medieval de fantasia genérico, ou um shounenzinho onde o protagonista é bonzinho, ponto final, não. Tem muita coisa pra discutir em Soul Eater. Como eu falei, a gente tá falando de id, ego, insanidade, moralidade, religião, preconceito. E se você é um amante do terror assim como eu, meu amigo, você vai ficar em êxtase. Tem muita referência legal a filmes de terror. Então se você, como eu, gosta desse tipo de coisa, pegada de Soul Eater é perfeita pra você. Mesmo que você não tenha gostado de Fire Force, já que eu sei que Fire Force divide muita opinião, eu já adianto, Soul Eater não tem muito a ver com Fire Force. Ele tem uma coisa que tem muito a ver com Soul Eater, que é por isso que eu recomendo vocês lerem Fire Force, porque complementa uma coisa de Soul Eater e vice-versa. E mesmo que você não tenha gostado tanto de Soul Eater, você não pode negar uma coisa: Soul Eater é um mangá muito único dentre vários outros mangás desse subgênero que nós no ocidente batizamos de Battle Shonen. Ele não é só mais um pra você colocar na sua estante, ele é realmente interessante, diferente e com uma arte absurda que vai evoluindo ao decorrer do tempo, também gerando lutas absurdas. Sério, as lutas do arco final são muito boas. E pra quem tá se perguntando se o final do mangá é bom ou não, na minha opinião sim. Teve uma coisa ou outra que eu não curti tanto, que eu acho que o autor podia ter desenvolvido mais, mas no geral é um bom final, bem satisfatório. Teve até chip que eu não pensei que ia ser completado, também sendo completo no final, sendo bem sincero. Sem falar de ter finalizado o arco de muitos personagens e peitos. Eu não vou negar, tem uma coisa envolvendo peitos no final que eu não vou spoiler, mas peitos, posso dizer isso sobre o final. What? E lembra que foi no início que eu não recomendava necessariamente o anime? O anime tem muita coisa que é diferente do mangá, principalmente no início e do episódio 30 e pouco pra cima. Ali já é praticamente totalmente diferente do mangá e o final do anime é bem mais fraco do que o final do mangá. Principalmente o papel do Crona. O papel do Crona do anime é diferente do papel do Crona do mangá. E isso é bem inferior em relação ao arco que o autor deu pra ele no mangá. Isso se dá ao fato que quando lançou o anime, a Bones ainda não tinha material suficiente pra adaptar. Eu acho que ainda tava no início do arco do Castelo Baba Yaga na época, então não tinha como eles começarem a adaptar aquele arco direito, então eles simplesmente começaram a inventar. Mas eu ainda acho que vale a pena você conferir um pouco o anime de Soul Eater, se você tiver com vontade, porque a dublagem brasileira dele ficou muito boa, tem muito dublador legal e é bem divertido de assistir dublado, sem falar que a animação é muito boa, é um anime dos anos 2000, com uma animação que é melhor que de muito anime atual, pra vocês terem uma ideia, o que acaba tornando bem satisfatório de assistir. Mas novamente, não é a experiência mais aprimorada pra Soul Eater. Vai por mim, pega essa recomendação que eu fiz e vai ler o mangá. Também tem os volumes traduzidos aqui no Brasil se você quiser comprar. E também recomendo porque vale a pena, é muito foda o mangá de Soul Eater. Novamente, uma das melhores coisas que eu li no ano junto com Granblue e Look Back. Absolute Cinema. O professor não faria algo pra enganar os estudantes. Falso! Eu é que não vou cair nessa pegadinha. Se você assistiu até aqui, deixa o like, escreve aí, me ajuda aí na moralzinha, compartilha o vídeo, ajuda aí na moralzinha que eu tô precisando, não posso há um tempão e por isso preciso da ajuda de vocês para recuperar o meu alcance. Por favor, também escutem essa recomendação, vale muito a pena tu parar para ler um pouquinho Soul Eater, que é uma obra muito boa. E se você gosta de Gachakuta, saiba que uma das principais inspirações para Gachakuta foi Soul Eater, então vale aí a dica também. Gachakuta é outro mangá muito bom. Agradecimento especial aí aos membros também, que são muito fodas. Se puder se tornar membro, que você vai dar uma forcinha extra. Eu espero vocês e...